São 7h21. Jornalista Beto Almeida, essa redefinição de critérios sobre a arrecadação do ISS, Imposto sobre Serviço, é um dos assuntos que tem levado com frequência os prefeitos a Brasília. Hoje mesmo, os gestores municipais estão em nova marcha na Câmara Federal, no Senado e também no Palácio do Planalto, tentando dar equilíbrio na distribuição de recursos. Esse caso do ISS acaba por beneficiar principalmente as cidades que recebem muitos turistas, porque tem lá os serviços prestados por locadoras que tem na sede a arrecadação do ISS, mas no dia a dia desses municípios do litoral ou da serra, onde há o movimento desses veículos de locadoras, por exemplo, o dinheiro não chega para cobrir eventuais despesas que são feitas nessas cidades. É o caso também das empresas de cartão de crédito. O consumo é feito nessas cidades, nos municípios, mas o dinheiro que é arrecadado com o ISS vai para a sede da empresa, ou seja, cidades grandes na região sul do Ceará. Sul do país. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Os planos de saúde, Luciano, que tem cobertura nacional, não apenas aqueles mais regionais, também entram nessa mesma categoria. Agora, são duas questões aí, porque a questão tributária é complexa. Primeiro, por uma questão que parece lógica. Se o serviço está sendo prestado aqui, por exemplo, em Fortaleza, tomado aqui pela capital, de uma empresa que tem sede em São Paulo, numa cidade paulista, por exemplo, é normal que, se o serviço está sendo tomado aqui, a prefeitura daqui recolha o ISS. Qual é a argumentação das empresas, Luciano, que estão hoje contrárias a esse projeto? As empresas de cartão de crédito vêm com dificuldades, as empresas, por exemplo, de planos de saúde também, porque eles dizem o seguinte: os estados, aliás, os municípios, desculpa, porque nós estamos tratando de ISS, e é um imposto municipal, eles têm legislações diferentes, com cargas tributárias diferentes, com percentuais de cobrança diferentes. Aí imagina você criar uma logística, que hoje elas concentram tudo na sede dela. Se a sede dela, vamos citar, for uma cidade como Barueri, tudo é concentrado lá, é apenas um cálculo só. Na realidade, se for a lei passar, a empresa vai ter que montar toda uma estrutura de logística para trabalhar com as diferentes cargas tributárias que cada município tem, que cada prefeitura tem. E eles dizem o seguinte: isso vai encarecer o custo, tanto da carga tributária como o custo final para os serviços. É algo realmente que a gente tem que levar em conta. O que é definir, Beto Almeida, redefinir uma estrutura nas empresas para atender a eventual mudança na legislação? Sim, Luciano, você precisa, por exemplo, ter, olha, imagina, a cota, a alíquota do ISS aqui em Fortaleza, ela pode ser uma. Na cidade onde a empresa está situada é outra. Já em Juazeiro do Norte pode ter uma alíquota menor do ISS, porque inclusive os municípios trabalham com essas alíquotas diferenciadas, porque não é uma coisa unificada, exatamente para facilitar, inclusive, a atração de empresas. Vamos só citar um exemplo. Quantas empresas gráficas, por exemplo, não saem aqui de Fortaleza e vão abrir os seus serviços aqui no Eusébio? Porque o Eusébio dá melhores condições, inclusive tributárias. Então você imagina, uma empresa dessa, que ela é uma empresa nacional, que ela presta serviço para o país todo, empresa de locação de veículos, vamos só para citar esse exemplo. Aí imagine, ele só tinha uma cidade para ele cobrar o imposto, resumindo tudo, lá em Minas Gerais, como Aí costuma. você acha justo, por exemplo, Fortaleza não tô achando recebe a cada dia ou diariamente, Fortaleza tem 3.000 veículos de locadoras que são emplacados esses veículos lá em Minas Gerais ou no interior de São Paulo. Esses veículos são usados. Eu estou colocando um número aqui que pode ser considerado exagero, mas vou colocar 3.000 veículos no Ceará, de locadoras. Esses veículos estão passando pela malha viária da cidade cearense, tem desgaste nessa malha viária, tem desgaste para manutenção das rodovias, das vias dos municípios e uma série de impacto no meio ambiente. Aí não é justo, Beto Almeida, que Fortaleza, por exemplo, receba o ISS correspondente a esse serviço que está sendo prestado aqui, porque há uma divergência de alíquota em relação a outros municípios brasileiros.
lembre-se que há poucos dias a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou um projeto de lei encaminhado pelo governador Camilo Santana que estabelece que as empresas de locação de veículos que circulam no Ceará precisam ter esses carros emplacados no próprio estado. Justamente aí já resolve o problema. Como justificativa. Não, nós estamos falando de duas situações, Beto. Não, porque quando beleza, ela pode fazer, realmente resolve. Porque a empresa pode ter a placa de Minas Gerais e circular aqui e continuar recolhendo o ISS lá em Minas Gerais, em uma cidade de Minas Gerais. No caso do projeto apresentado pelo governo do estado, aprovado pela Assembleia Legislativa, diz respeito às taxas que passam olha, pelo Detran. Eu não estou querendo dizer que é injusto, não. Eu acho que é justo. Na realidade, as cidades onde os serviços ocorrem, eu considero que é justo que as cidades cobrem o ISS. O que eu estou querendo colocar é que a nossa legislação tributária, ela é muito confusa. Ela não é uma legislação tributária simplificada. Ela não é fácil. É por isso que eu digo que essa discussão, ela é até mais ampla. Ela precisa, inclusive, estar também depois contemplada dentro da reforma tributária. Porque, Luziano, você diz assim, por que é complicado? É complicado por conta de tudo que eu já expliquei. Com a tecnologia, Beto Almeida, cria-se apenas um simples programa com alíquota diferenciada para cada cidade. Mas precisa ter pelo menos uma estrutura de contabilidade própria para cada situação. Beto, nós fizemos referência, demos muita ênfase à Fortaleza nessa questão do ISS, porque significa aí um volume de recursos extraordinário se esse projeto avançar no Senado e virar se transformar em lei. Mas cidades como, por exemplo, Juazeiro do Norte, que tem um fluxo turístico muito grande, turismo religioso, Canindé, cidades litorâneas, todos esses municípios serão beneficiados Maracanaú, com Horizonte, essa mudança. Essas cidades que têm um grande fluxo de veículos. O Ceará ganha, todas as cidades no país ganham. Eu só concordo com quem argumenta o contrário, é o seguinte, é um pesadelo operacional você gerenciar milhares, vamos botar 5.500 municípios, você ter que gerenciar alíquotas diferentes todos os dias, todas as horas na prestação de serviço. A tecnologia, repito, auxilia a matemática sem dores de cabeça nem prejuízos para as empresas, principalmente as grandes empresas que irão ser mais afetadas com essa redistribuição do ISS sem a necessidade de aumentar custos e serviços para os consumidores. E esse é um dos assuntos, Beto, que mobilizam os prefeitos em Brasília. Hoje estão centenas de prefeitos também acompanhando outros projetos na Câmara Federal